O sol nascia preguiçoso sobre as colinas douradas, espalhando uma luz suave sobre os campos de trigo que cercavam a imensa fazenda. O lugar, de tão vasto, parecia não ter fim. Era conhecido em toda a região como a propriedade mais rica e bem administrada, pertencente a um homem misterioso, respeitado e temido. Álvaro Montenegro, um fazendeiro milionário de aparência imponente, com olhos frios que pareciam sempre avaliar tudo e todos ao redor. Apesar de sua fortuna, havia nele um ar de solidão que intrigava aqueles que cruzavam seu caminho. Naquela manhã, contudo, algo diferente estava prestes a acontecer. Enquanto os empregados iniciavam suas tarefas, uma figura feminina cruzava o portão da fazenda, caminhando com passos firmes, ainda que carregados de certo nervosismo. O vestido simples denunciava a origem humilde, mas havia uma força silenciosa em sua postura. Era Helena, a filha de uma mulher que por anos havia trabalhado como faxineira nas casas mais ricas da cidade. Helena crescera acompanhando a mãe em alguns desses trabalhos, mas nunca havia posto os pés na propriedade Montenegro. Agora, adulta, estava ali com um propósito. A notícia de que Álvaro estava contratando novas pessoas para ajudar na organização da sede havia corrido rápido e Helena, cansada de trabalhos temporários e mal pagos, decidiu arriscar. Não era apenas a promessa de um salário melhor que a atraía, mas também uma sensação estranha, quase inexplicável, de que precisava estar naquele lugar. Álvaro, como de costume, observava os movimentos do alto da varanda da casa principal. O homem não deixava nada escapar. Cada detalhe, cada gesto das pessoas que circulavam por sua propriedade era analisado com minúcia. Quando seus olhos pousaram sobre Helena, algo dentro dele se agitou. Era como se tivesse visto um fantasma, ou uma lembrança enterrada em algum canto escuro de sua memória. Ele se manteve parado, rígido, sem deixar transparecer nada aos que o cercavam. Mas por dentro, o coração batia mais rápido. A jovem tinha traços inconfundíveis. O olhar profundo, a linha do maxilar, até mesmo a forma como mexia nos cabelos, lembrava alguém que Álvaro conhecera intimamente no passado. Helena, sem notar a reação dele, caminhou até a varanda, onde o capataz da fazenda, Ramiro, orientava os novos candidatos. Era um homem rude, de voz grave e temperamento impaciente. "Nome?" perguntou ele, sem sequer erguer os olhos da prancheta. "Helena Duarte", respondeu ela com firmeza, ainda que sentisse um frio na barriga. Ramiro anotou, fez algumas perguntas sobre experiência e, por fim, a encaminhou para um grupo de mulheres que aguardavam instruções. Álvaro do Alto acompanhava cada detalhe, incapaz de desviar o olhar. A mente dele mergulhava em lembranças antigas, em especial de uma mulher chamada Teresa. Teresa havia sido uma das funcionárias mais discretas que passaram pela mansão Montenegro. Trabalhava como faxineira, silenciosa, eficiente, nunca causando problemas. Mas Álvaro lembrava-se bem do rosto dela, principalmente dos olhos, exatamente iguais aos de Helena. Teresa desaparecera de repente, sem explicações, muitos anos atrás. Ele não a via desde então. A semelhança não podia ser coincidência. Helena tinha a mesma idade que a filha que Teresa mencionara uma única vez. Em uma conversa quase sussurrada, quando os dois estavam sozinhos em uma tarde chuvosa. Uma filha que ninguém jamais conheceu. Álvaro desceu da varanda lentamente, tentando controlar a ansiedade. Aproximou-se do grupo de novas contratadas sob o pretexto de dar as boas-vindas, mas, na verdade, queria observar Helena de perto. Quando parou diante dela, encarou-a por alguns segundos que pareceram eternos. "Bem-vinda à Fazenda Montenegro", disse com voz grave e controlada. "Espero dedicação e respeito de todos que trabalham aqui." Helena assentiu, sem imaginar o turbilhão que provocava dentro daquele homem. Sentiu apenas que havia algo estranho na forma como ele a olhava, como se buscasse nela respostas para perguntas que jamais foram feitas.
Ao longo do dia, Helena foi designada para ajudar na organização da grande sala de jantar da mansão. Enquanto limpava os móveis antigos e lustrosos, reparava nos retratos pendurados nas paredes. Eram quadros enormes que exibiam gerações da família Montenegro. Em um deles, notou um homem mais jovem, de feições quase idênticas às de Álvaro, mas com expressão mais suave. Ficou alguns segundos parada diante do retrato, sentindo uma estranha familiaridade, embora não soubesse explicar o motivo. Do outro lado da porta, Álvaro a observava discretamente. A cada gesto da jovem, sua mente buscava respostas, mas encontrava apenas mais perguntas. Seria possível que Helena fosse filha de Teresa? Seria ela, de alguma forma, também sua filha? Essas questões o assombraram até o final do dia. Enquanto todos os empregados já se recolhiam, Álvaro caminhava sozinho pelo corredor da mansão, lembrando-se da noite em que Teresa, com lágrimas nos olhos, lhe dissera que partiria. Não explicara o motivo, apenas pedira para nunca ser procurada. Agora, olhando para Helena, parecia que o destino havia trazido de volta o segredo que ele acreditava estar enterrado para sempre. No quarto simples destinado às funcionárias, Helena também não conseguia dormir. Havia algo no olhar do fazendeiro que a perturbava. Não era apenas a imponência dele, mas uma estranha sensação de que já o conhecia de alguma forma. Tentava afastar esse pensamento, mas o coração insistia em acelerar sempre que se lembrava do encontro na varanda. Naquela noite, sob o silêncio absoluto dos campos, duas pessoas estavam presas às mesmas lembranças, ainda que de formas diferentes. Um milionário atormentado por um passado que julgava esquecido. E uma jovem que, sem saber, carregava em si a chave para o maior segredo da fazenda Montenegro. Na manhã seguinte, a rotina da fazenda começou cedo, como sempre. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma da terra molhada pelo orvalho da madrugada. Helena acordou antes mesmo das outras funcionárias, acostumada à vida de trabalho árduo. Depois de se arrumar rapidamente, desceu para ajudar na cozinha. O movimento era intenso, panelas tilintando, vozes se cruzando em ordens apressadas. Dona Olívia, a cozinheira mais antiga da casa, era quem comandava o espaço. Mulher de gênio forte, mas coração bondoso, logo notou a presença da recém-chegada. "Você é a filha da Teresa, não é?" Perguntou sem rodeios, enquanto amassava a massa de pão com mãos firmes. Helena ficou surpresa com a pergunta. Como a senhora sabe?" Olívia deu de ombros. "Esses olhos não me enganam. Lembro bem da sua mãe. Trabalhamos juntas em outras casas antes de ela desaparecer do nada. Mulher boa, mas cheia de mistérios." Olhou a jovem de cima a baixo. "Você tem muito dela." Helena sorriu sem graça, tentando esconder a emoção que subia à garganta. Falava pouco da mãe, pois sabia que Teresa sempre guardara segredos que jamais compartilhava. Mas ouvir aquele reconhecimento despertou nela um orgulho silencioso. Enquanto isso, Álvaro caminhava pelos corredores da mansão, incapaz de se concentrar em seus negócios. Os contratos, os números, os planejamentos da colheita, nada lhe prendia a atenção. A imagem de Helena invadia sua mente a todo instante. Precisava ter certeza do que suspeitava. Mas como confirmar sem levantar desconfiança? Ele decidiu observar de longe, acompanhar cada movimento da jovem, como se buscasse pistas em gestos simples. O jeito como ela falava, como sorria, até mesmo a forma como franzia a testa quando estava concentrada. Tudo parecia ecoar lembranças antigas, tão intensas que chegavam a doer. No meio da manhã, Helena foi enviada ao celeiro para ajudar na organização de alguns suprimentos. Ramiro a orientou de maneira brusca, como fazia com todos. "Vai, menina, coloca aquelas caixas lá no fundo e não se atrapalha, porque aqui não tem espaço para frescura." Helena não respondeu.
Estava acostumada a lidar com pessoas de gênio difícil. Carregou as caixas pesadas sem reclamar, mas quando se virou, encontrou Álvaro parado à porta do celeiro. Ele a observava em silêncio, com expressão indecifrável. "Precisa de ajuda?" arriscou ela, sem saber como reagir. "Não", respondeu ele após alguns segundos. A voz era firme, mas havia algo contido nela. Só estava verificando o trabalho. Helena assentiu e voltou à sua tarefa, mas sentia o peso daquele olhar como se fosse físico. O silêncio entre eles era denso, quase sufocante. Quando Álvaro se virou para sair, seus olhos cruzaram novamente. E Helena teve a estranha sensação de que ele queria dizer algo, mas se conteve. Nos dias que se seguiram, a presença dela na fazenda começou a despertar comentários. Alguns empregados notavam a atenção incomum que o patrão dava à nova funcionária. Outros apenas comentavam sobre a semelhança dela com uma mulher que há anos havia passado por ali. Sussurros se espalhavam pelos corredores, alimentando a curiosidade coletiva. Helena, por sua vez, se dedicava ao trabalho com afinco. Limpava, organizava, ajudava na cozinha, sempre disposta a aprender. Mas havia momentos em que se pegava perdida em pensamentos, olhando para os campos vastos e silenciosos. Perguntava-se se, de alguma forma, aquele lugar tinha ligação com a história que sua mãe nunca contara. Numa tarde chuvosa, enquanto arrumava os armários da biblioteca, Helena encontrou uma gaveta esquecida, cheia de papéis antigos. Entre eles, uma fotografia amarelada chamou sua atenção. Era de uma festa, provavelmente na própria fazenda, muitos anos atrás. No centro da imagem estava Álvaro, mais jovem, ao lado de uma mulher sorridente. O coração de Helena quase parou. A mulher da foto era Teresa, sua mãe. O impacto foi tão forte que ela precisou se sentar. Nunca tinha visto a mãe sorrindo daquela forma, tão próxima de alguém. E nunca, jamais, teria imaginado que esse alguém fosse justamente o fazendeiro milionário. O som da porta rangendo a tirou do transe. Álvaro havia entrado na biblioteca, talvez para buscar algum documento. Quando percebeu a fotografia nas mãos dela, seu rosto endureceu. "Onde encontrou isso?" perguntou a voz baixa, quase ameaçadora. Helena, trêmula, respondeu: "Estava na gaveta. Eu não sabia que minha mãe..." Álvaro avançou lentamente, tomou a foto das mãos dela e a guardou no bolso. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ele murmurou: "Sua mãe não falava de mim?" Helena balançou a cabeça. "Nunca. Ela nunca contou nada sobre o passado." Álvaro fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra lembranças dolorosas. Quando os abriu novamente, sua expressão estava carregada de algo entre raiva e tristeza. "Melhor assim. Há coisas que devem permanecer enterradas." Helena quis perguntar mais, mas a dureza no tom dele a fez recuar. Apenas assentiu e voltou ao trabalho, embora seu coração estivesse em chamas. O que significava aquela fotografia? Qual era a ligação real entre sua mãe e o fazendeiro? Naquela noite, Álvaro permaneceu sozinho em seu escritório, encarando a foto que agora repousava sobre a mesa. Passou os dedos sobre o rosto de Teresa na imagem, lembrando-se da mulher que, por um breve período, havia trazido luz à sua vida. Mas junto da lembrança vinha a dor da partida repentina, a traição silenciosa de alguém que se foi sem dar explicações. Se Helena fosse realmente filha de Teresa, então havia grandes chances de que ele mesmo fosse o pai. A ideia o paralisava, trazendo um turbilhão de emoções que ele não estava preparado para enfrentar. No quarto das funcionárias, Helena se revirava na cama sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da foto surgia em sua mente. Sua mãe, sorridente ao lado de Álvaro. O homem que agora a observava com um misto de curiosidade e tormento. Ela sentia que estava prestes a descobrir um segredo capaz de mudar tudo. Não apenas sua vida, mas também a do fazendeiro milionário que, mesmo envolto em riquezas, carregava dentro de si uma sombra que ninguém mais via.
Os dias seguintes na fazenda foram marcados por uma estranha tensão silenciosa. Helena e Álvaro evitavam se encontrar sozinhos, mas era inevitável que seus caminhos se cruzassem. Ele caminhava pela propriedade, sempre acompanhado de administradores ou empregados de confiança, mas os olhos buscavam, ainda que inconscientemente, a presença da jovem. Ela, por sua vez, tentava se manter ocupada, mergulhando nas tarefas, como se a exaustão pudesse apagar as perguntas que a atormentavam desde que encontrara a fotografia. Naquela semana, uma festa estava sendo organizada na mansão Montenegro. Álvaro, apesar de reservado, precisava manter sua posição de prestígio entre os fazendeiros e investidores da região. O baile anual era um evento esperado, no qual os convidados exibiam suas fortunas e negócios, e onde alianças estratégicas eram seladas. Helena foi convocada, junto com as outras funcionárias, para ajudar nos preparativos. As mesas foram polidas até refletirem a luz das lâmpadas, os lustres limpos, as cortinas pesadas lavadas e recolocadas com cuidado. Cada detalhe era inspecionado de perto por Ramiro, que não economizava gritos quando algo não saía como planejava. Numa dessas inspeções, Helena deixou cair acidentalmente um copo de cristal que se estilhaçou no chão. Ramiro se aproximou furioso, pronto para humilhá-la na frente das outras mulheres. Mas antes que pudesse abrir a boca, Álvaro surgiu. "Deixe isso", disse firme, com a voz grave que fazia até os mais destemidos recuarem. "Foi apenas um acidente." Ramiro tentou protestar, mas se calou diante do olhar do patrão. Helena, constrangida, abaixou-se para recolher os cacos. Álvaro permaneceu alguns segundos observando, e naquele instante seus olhos se cruzaram. Ela sentiu a mesma estranha sensação de familiaridade, como se aquele olhar escondesse algo que estava prestes a ser revelado, mas não era dito. Na noite do baile, a mansão se transformou. Os lustres acesos iluminavam as paredes ornamentadas. As músicas ecoavam pelo salão, e homens e mulheres vestidos com suas melhores roupas se misturavam em conversas cheias de sorrisos calculados. Helena trabalhava discretamente, servindo taças e recolhendo bandejas. Tentava não chamar atenção, mas, em certo momento, percebeu que alguns convidados cochichavam enquanto olhavam em sua direção. Ela não entendeu de imediato, mas quando passou perto de um grupo, ouviu um dos homens dizer em tom baixo: "Olha só, não parece a Teresa? Aquela faxineira que sumiu anos atrás?" O sangue de Helena gelou. Sua mãe era lembrada ali, entre aqueles ricos que de algum modo sabiam de sua existência. Mas a surpresa maior foi ver Álvaro interromper a conversa abruptamente, lançando um olhar gélido que fez todos se calarem. Depois daquele episódio, ela começou a perceber mais claramente. Havia algo entre sua mãe e o fazendeiro que todos pareciam conhecer, mas ninguém ousava falar abertamente. Quando a festa terminou, já tarde da noite, Helena ajudava a recolher os últimos copos quando foi chamada discretamente por Olívia. A cozinheira a levou até um canto afastado da cozinha e segurou sua mão com força. "Menina, você precisa ter cuidado", disse em tom baixo. "Essa casa guarda segredos que podem engolir qualquer um." Helena franziu a testa. "Que segredos? A senhora conheceu minha mãe, não conheceu? O que sabe?" Olívia suspirou fundo, como se carregasse um peso antigo. "Sua mãe e Álvaro. Eles tiveram uma história, mas foi uma história proibida. Ele era um homem casado, preso às aparências e às obrigações da família Montenegro. Sua mãe era apenas uma empregada. Ainda assim, os dois se aproximaram. Eu vi com meus próprios olhos." O coração de Helena disparou. As peças começavam a se encaixar. "Então, o senhor Álvaro? Pode ser." "Não fale isso em voz alta", interrompeu Olívia, apertando mais a mão dela. "Se for verdade, é um segredo que ele nunca admitiria. Sua mãe desapareceu porque sabia que a verdade destruiria muita coisa."
Helena sentiu as pernas fraquejarem. As palavras da cozinheira ecoavam em sua mente como trovões. Pela primeira vez, a possibilidade real de que Álvaro fosse seu pai se desenhava diante dela. Mas junto disso, vinha a dor da omissão. Por que sua mãe nunca lhe contara? Por que guardara aquele segredo até o fim? Enquanto isso, no escritório da mansão, Álvaro estava sozinho. O baile havia acabado, mas ele não conseguia descansar. Segurava novamente a fotografia, aquela mesma que Helena encontrara dias atrás. Seu rosto refletia angústia. Ele se lembrava bem da noite em que Teresa partira. As palavras dela ecoavam como um castigo. Não podemos continuar. Não quero que minha filha cresça nesse ambiente. É melhor que eu vá embora. Naquele tempo, Álvaro havia tentado argumentar, implorar até, mas Teresa fora irredutível. Partira no meio da noite, levando apenas uma mala pequena. Ele nunca mais soube dela, até agora. E agora a filha dela estava ali, caminhando pela casa que um dia fora palco de tantos encontros escondidos. O destino parecia zombar dele, trazendo de volta um passado que ele tentara enterrar. No dia seguinte, Helena acordou decidida. Precisava de respostas. Não aguentava mais viver no escuro. Procurou Álvaro na varanda, onde ele costumava tomar café pela manhã. Preciso falar com o senhor, disse, firme, ainda que o coração batesse descompassado. Álvaro ergueu os olhos do jornal. Sobre o quê? Sobre minha mãe. Sobre Teresa. O nome fez o ar ficar pesado. Álvaro fechou o jornal lentamente e encarou Helena. Por um momento, pensou em negar, em fugir mais uma vez do confronto. Mas havia algo na firmeza dela que o impediu. Sua mãe foi uma mulher importante, disse após um longo silêncio. Mais importante do que você pode imaginar. O que ela significou para o senhor? Helena perguntou, sentindo as mãos suarem. Álvaro respirou fundo. Ela significou tudo, mas também significou uma perda que nunca superei. Helena ficou em silêncio, esperando que ele continuasse, mas Álvaro se levantou, encerrando a conversa com um gesto. É melhor que você não cave demais, Helena. Certas verdades podem machucar mais do que a ignorância. Essas palavras a deixaram ainda mais confusa, mas também mais determinada. Sabia que estava próxima de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. O medo era real, mas a necessidade de saber a verdade era maior. Enquanto caminhava de volta para seu quarto, Helena não percebeu que Ramiro a observava de longe, escondido atrás de uma coluna. O capataz, sempre atento, havia escutado parte da conversa. Um sorriso torto surgiu em seus lábios. Se havia segredos naquela casa, talvez pudesse usá-los a seu favor. O destino estava se movendo rapidamente, e tanto Álvaro quanto Helena sabiam, cada um à sua maneira, que nada mais seria como antes. Ramiro sempre tivera olhos atentos e ouvidos ainda mais afiados. O capataz não era apenas um homem rude que comandava os trabalhadores com gritos. Era também alguém que sabia sobreviver em meio aos jogos de poder. E naquela manhã, depois de ouvir a conversa entre Álvaro e Helena, percebeu que havia encontrado uma brecha perigosa e valiosa. Guardou para si as palavras, mas um plano começou a tomar forma em sua mente. Enquanto isso, Helena não conseguia esconder a inquietação. As palavras de Álvaro ainda ecoavam dentro dela. Ela significou tudo. Aquela frase tinha um peso que ela não sabia como carregar. No fundo, desejava acreditar que havia uma explicação para o silêncio da mãe, para a ausência de respostas, mas cada nova descoberta parecia abrir ainda mais perguntas. Na cozinha, Dona Olívia a observava com atenção. A cozinheira percebia quando alguém carregava um peso maior do que podia suportar. Uma tarde, quando as outras funcionárias já haviam saído, chamou Helena para perto e serviu-lhe uma xícara de chá. Menina, você precisa ser forte. Está mexendo em coisas que ficaram escondidas por anos. O tom dela era sério, quase maternal.
Se o que penso for verdade, sua vida nunca mais será a mesma. Helena olhou para ela, os olhos marejados. Eu só quero a verdade, Dona Olívia. Minha mãe nunca me contou nada. Eu cresci sem saber quem era meu pai. Se Álvaro for mesmo... Olívia colocou a mão sobre a dela, interrompendo. Não diga isso agora. Deixe que ele mesmo lhe diga. Mas prepare o coração. Homens como Álvaro Montenegro não assumem segredos facilmente. Do outro lado da propriedade, Álvaro cavalgava pelos campos. Gostava de cavalgar quando precisava organizar os pensamentos, e naquela manhã, o vento frio contra o rosto não bastava para apagar o turbilhão dentro dele. Perguntava-se se teria coragem de revelar a verdade, se Helena realmente fosse sua filha, e no fundo não restava dúvida. Como poderia assumir isso depois de tantos anos? O que a sociedade diria? O que os inimigos fariam com essa informação? As preocupações se misturavam com memórias. Recordava-se das risadas discretas com Teresa, do cheiro suave que ela deixava pela casa, da ternura com que falava de uma filha pequena que ele jamais conheceu. O arrependimento queimava como fogo. Naquela mesma noite, enquanto todos os empregados jantavam, Helena se retirou para a biblioteca. Desde que encontrara a fotografia, aquele espaço a atraía como um ímã. Havia algo ali que parecia esconder as respostas que ela tanto buscava. Folheou livros antigos, abriu gavetas, vasculhou cantos esquecidos. Foi então que encontrou, dentro de um livro de capa gasta, uma carta dobrada. A letra era de sua mãe. Helena reconheceu de imediato, porque guardava ainda algumas cartas antigas que Teresa escrevera para ela quando era criança. As mãos tremiam enquanto desdobrava o papel. Álvaro, se um dia esta carta for encontrada, saiba que parti porque não havia outra escolha. Nosso amor nasceu errado, em terreno proibido, e não queria que minha filha crescesse marcada por isso. Protegê-la é mais importante do que qualquer sentimento. Espero que um dia possa perdoar meu silêncio. Helena apertou o papel contra o peito. As lágrimas vieram sem que pudesse conter. A confirmação estava ali, em palavras escritas pela própria mãe. Ela não precisava mais de ninguém para lhe dizer. Sua vida estava entrelaçada à do fazendeiro milionário. Mas o destino não lhe permitiu guardar o segredo sozinha por muito tempo. Quando saiu da biblioteca, ainda com os olhos vermelhos, encontrou Ramiro parado no corredor. Ele percebeu seu estado e notou o papel em suas mãos. "O que você tem aí?" perguntou com voz desconfiada. Helena escondeu a carta rapidamente. "Nada que lhe diga a respeito." Ramiro estreitou os olhos. "Nessa casa nada é segredo por muito tempo. E se eu fosse você, teria cuidado com o que anda descobrindo. Segredos podem custar caro." Ele se afastou, mas Helena sabia que estava sendo observada. Aquilo a deixou em alerta, mas também reforçou sua determinação. Não poderia mais fugir da verdade. Na manhã seguinte, tomou coragem e bateu na porta do escritório de Álvaro. Ele estava sentado atrás da grande mesa de madeira, revisando documentos, mas levantou os olhos ao ouvir a voz dela. "Preciso lhe mostrar algo", disse Helena, estendendo a carta. Álvaro pegou o papel com mãos firmes, mas quando reconheceu a caligrafia, seu semblante mudou. Passou os olhos rapidamente pelas linhas e, ao final, apoiou a testa sobre as mãos. Ficou em silêncio por longos segundos. "Então é verdade", murmurou. "Teresa nunca me esqueceu." Helena se aproximou hesitante. "O senhor a amava?" Ele ergueu os olhos marejados. "Mais do que a própria vida. Mas éramos prisioneiros de circunstâncias maiores do que nós." Fez uma pausa, respirando fundo. "Helena, eu preciso ser honesto com você. Sua mãe não lhe contou, mas há uma grande chance de eu ser seu pai." As palavras caíram sobre ela como um raio. Helena sentiu o chão desaparecer sob os pés. Embora já suspeitasse, ouvir aquilo da boca dele foi avassalador. "Então, todos esses anos, eu cresci sem saber."
A voz dela falhou. Álvaro se levantou e segurou-lhe os ombros. Eu não sabia de você, Helena. Se soubesse, teria feito tudo diferente. Sua mãe me escondeu a verdade para protegê-la. Helena chorava, dividida entre raiva, tristeza e alívio. Parte dela queria abraçá-lo, outra parte queria gritar por todos os anos de silêncio. Nesse momento, a porta se abriu com violência. Ramiro entrou sem bater, com um sorriso cínico no rosto. Então é isso. Finalmente o grande Álvaro Montenegro tem um segredo que pode derrubá-lo. Álvaro virou-se furioso. O que você ouviu, Ramiro? O suficiente, respondeu o capataz, cruzando os braços. E pode ter certeza de que essa informação vale muito mais do que qualquer salário que o senhor me paga. Helena recuou, assustada. O olhar de Ramiro deixava claro que ele pretendia usar aquela revelação como arma. Álvaro, por sua vez, sentiu o peso da ameaça. Ele sabia do que o capataz era capaz. Cuidado com suas palavras, disse com voz grave. Você não sabe com quem está lidando. Ramiro riu. Sei exatamente. E talvez esteja na hora de o mundo também saber quem é Álvaro Montenegro de verdade. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena sentiu que a vida dela acabara de mudar para sempre, e não apenas pela descoberta de sua origem, mas porque agora o segredo estava em mãos perigosas. A revelação havia escapado das sombras do passado e agora se tornava uma arma nas mãos erradas. Ramiro, com o olhar ardiloso, parecia saborear cada segundo do silêncio pesado que pairava no escritório. Álvaro manteve a postura ereta, mas seus punhos cerrados denunciavam a fúria contida. Helena, no meio dos dois, sentia o coração disparar. Nunca imaginou que descobrir a própria origem a colocaria em uma situação tão perigosa. O que você quer? Perguntou Álvaro, rompendo o silêncio com uma voz baixa, mas carregada de ameaça. Ramiro sorriu de canto. O que todo homem inteligente deseja: poder. Durante anos trabalhei aqui, obedeci ordens, vi o Senhor enriquecer, enquanto eu continuava com as migalhas. Agora, com essa informação, tenho nas mãos a chance de virar o jogo. Está blefando, respondeu Álvaro, tentando manter a calma. Ninguém acreditaria em você. Ninguém precisa acreditar, retrucou o capataz. Basta espalhar o boato. O nome Montenegro sempre foi sinônimo de respeito. Imagine a repercussão quando souberem que o poderoso fazendeiro escondeu uma filha bastarda de uma faxineira. Seus inimigos vão adorar. Helena estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Filha bastarda. A expressão lhe cortou como faca. Por mais que já suspeitasse da verdade, nunca havia pensado na forma cruel como isso poderia ser usado contra ela. Álvaro se aproximou de Ramiro, encarando-o de perto. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim, respondeu Ramiro, impassível. E justamente por saber é que não tenho medo. O capataz saiu do escritório sem esperar resposta, deixando atrás de si uma nuvem de tensão. Helena se virou para Álvaro, aflita. Ele vai contar a todos. O que vamos fazer? Álvaro respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Não se preocupe. Ainda tenho recursos para lidar com homens como Ramiro. Mas precisamos ser cautelosos. Aquela noite foi de insônia para ambos. Helena permaneceu acordada em seu quarto, olhando fixamente para a carta da mãe. Lembrava-se das palavras de Olívia, da advertência de que certos segredos poderiam engolir quem ousasse revelá-los. Agora entendia o peso disso. Álvaro, por sua vez, caminhava de um lado para o outro em seu escritório. A fotografia e a carta estavam sobre a mesa, lembranças de um amor que se tornara maldição. Ele sabia que precisava proteger Helena, custasse o que custasse. Não podia permitir que a filha fosse exposta às intrigas que rondavam o seu nome e a sua fortuna. No dia seguinte, a fazenda parecia respirar sob um clima estranho.
Ramiro cumpria suas funções como se nada tivesse acontecido, mas seus olhares carregavam uma ameaça silenciosa. Os demais empregados não percebiam, mas Helena e Álvaro sentiam o perigo em cada gesto dele. À tarde, Olívia chamou Helena para a cozinha e lhe entregou um embrulho. "É melhor guardar isso com você", disse a cozinheira em tom sério. "São cartas antigas da sua mãe. Eu as guardei quando Teresa me pediu, antes de ir embora. Nunca soube se deveria entregá-las, mas acho que agora você precisa." Helena abriu o embrulho com as mãos trêmulas. Dentro havia 3 cartas. Nas primeiras, Teresa falava sobre o medo de permanecer na fazenda, sobre como a pressão da família Montenegro poderia destruí-la se descobrissem o relacionamento com Álvaro. Na última, porém, ela deixava claro: "Minha filha merece crescer longe dessa sombra. Se um dia ela souber a verdade, que seja pelas mãos do destino." As lágrimas escorreram pelos olhos de Helena. Ela finalmente compreendia a razão de tantos silêncios. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se esmagada pela injustiça de uma vida inteira de perguntas sem respostas. Enquanto isso, Álvaro convocou discretamente um de seus advogados de confiança. Reuniram-se em segredo no gabinete. "Preciso que prepare documentos", disse, com a voz firme. "Se algo acontecer comigo, quero que fique registrado quem é Helena Duarte." O advogado o encarou surpreso. "O senhor tem certeza? Isso pode mudar muita coisa." "Já está mudando", respondeu Álvaro sem hesitar. "Helena é sangue do meu sangue. Não permitirei que a desonrem." Enquanto o patrão tomava medidas silenciosas, Ramiro tramava seus próprios passos. Naquela mesma noite, encontrou-se com 2 fazendeiros rivais em uma taberna da cidade. Com palavras calculadas, insinuou que o Império Montenegro não era tão sólido quanto parecia. Não revelou tudo de imediato, mas deixou claro que tinha informações capazes de abalar o poderoso Álvaro. Os rumores começaram a se espalhar. Pequenos comentários em reuniões, cochichos nos mercados, olhares curiosos sempre que Helena passava. Ela sentia o peso das línguas afiadas, embora ninguém ainda tivesse coragem de lhe dizer nada diretamente. Certa tarde, enquanto arrumava o jardim, ouviu 2 funcionárias cochichando. "Dizem que ela não é apenas uma empregada qualquer", murmurou uma. "Pois eu ouvi que é filha do patrão", respondeu a outra, rindo em descrença. Helena se afastou, sentindo as pernas bambas. O segredo já estava saindo de dentro das paredes da fazenda. Quando contou a Álvaro, ele fechou os punhos. Ramiro começou seu jogo. "Mas ele não entende que, se mexer com você, mexe comigo. Eu não quero que o senhor se prejudique por minha causa", disse Helena com voz embargada. "Eu só queria saber quem eu era." Álvaro a olhou nos olhos. "Você é minha filha, e isso basta." As palavras a emocionaram, mas também a encheram de medo. Sabia que admitir aquilo publicamente poderia destruir não apenas a reputação do fazendeiro, mas também trazer inimigos que se aproveitariam da situação. Naquela noite, Ramiro se embriagou na taberna e, sem medir as consequências, deixou escapar mais do que deveria. Contou em voz alta que a filha de uma faxineira vivia agora sob o mesmo teto do patrão e que Álvaro Montenegro escondia um segredo que faria a cidade inteira tremer. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos dias, todos já comentavam. Helena se tornou alvo de olhares curiosos e de sussurros maldosos. Alguns a olhavam com pena, outros com desprezo. A vida na fazenda nunca mais seria a mesma. Álvaro percebeu que não havia mais como controlar os rumores. A verdade estava prestes a explodir e ele precisava tomar uma decisão, negar até o fim, arriscando perder a confiança de Helena, ou assumir de uma vez por todas, enfrentando as consequências. Na varanda da mansão, em uma noite silenciosa, ele chamou a filha para uma conversa. O vento frio agitava as cortinas e as estrelas brilhavam intensas no céu.
Helena, você está pronta para o que pode acontecer se a verdade vier à tona? Perguntou, olhando-a com seriedade. Ela respirou fundo. Eu não pedi para nascer nesse segredo. Mas se tiver que enfrentar o mundo, prefiro que seja ao seu lado do que sozinha. Álvaro sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente vulnerável. A decisão estava tomada em seu coração, mas sabia que o preço seria alto, talvez mais alto do que ambos poderiam imaginar. O amanhecer chegou pesado na fazenda Montenegro. O silêncio do campo parecia anunciar que algo estava prestes a acontecer. As conversas espalhadas pelos vilarejos próximos já não eram mais simples cochichos. Todos queriam confirmar se era verdade que a filha de uma antiga faxineira morava agora na mansão como herdeira do milionário. Álvaro sabia que não poderia mais adiar. Chamou Helena para acompanhá-lo até a cidade, onde haveria uma reunião de fazendeiros e comerciantes locais. Era o tipo de encontro em que sua presença sempre se destacava, e ele sabia que os olhos estariam voltados para ele mais do que nunca. Helena estava nervosa. Vestia um vestido simples, mas ajeitado, que Olívia havia costurado especialmente para a ocasião. Quando se olhou no espelho antes de sair, não conseguiu evitar as lágrimas. Pela primeira vez, sentia que não era apenas uma funcionária entre tantas. Carregava consigo um nome que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. No caminho até a cidade, dentro da carruagem, o silêncio entre pai e filha era denso. Álvaro, de semblante firme, olhava para o horizonte. Helena, com as mãos entrelaçadas no colo, arriscou perguntar: "O senhor realmente vai dizer a todos?" "Sim", respondeu ele, sem desviar o olhar. "O silêncio já nos destruiu o suficiente. Agora, se quiserem falar, que falem diante da verdade." Chegaram ao salão principal da Associação de Fazendeiros. As conversas cessaram quando Álvaro entrou, acompanhado de Helena. Os olhares se voltaram para a jovem, alguns carregados de curiosidade, outros de reprovação. Ramiro já estava lá, encostado numa coluna, com um sorriso cínico no rosto, certo de que veria o patrão acuado diante das perguntas. O presidente da associação se levantou para dar início ao encontro, mas logo foi interrompido por uma voz no fundo. "Antes de falarmos de negócios, precisamos entender o que está acontecendo aqui." Era um fazendeiro rival, conhecido por invejar a fortuna dos Montenegro. "Quem é essa moça que agora caminha ao lado do Sr. Álvaro?" O murmúrio cresceu na sala. Álvaro ergueu a mão, pedindo silêncio. Com passos firmes, levou Helena até o centro do salão. Sua voz ecoou com autoridade. "Esta é Helena Duarte. Ela é minha filha." O impacto foi imediato. Alguns ofegaram em surpresa, outros riram em descrença. Ramiro cruzou os braços, satisfeito, esperando a reação da multidão se transformar em condenação. Sua filha?" repetiu um dos fazendeiros debochado. "Mas todos sabemos que a mãe dela era apenas uma faxineira." Álvaro não se abalou. "E isso diminui quem ela é?" perguntou encarando o homem. "O sangue que corre nas veias dela é o mesmo que corre nas minhas. Negar isso seria negar a mim mesmo." O salão mergulhou em silêncio. A firmeza das palavras dele surpreendeu até os mais críticos. Helena, ao lado do pai, sentiu o peito se encher de uma força que nunca havia conhecido. Pela primeira vez, não tinha vergonha de quem era. Ramiro, percebendo que seu plano poderia ruir, decidiu agir. Então, o grande Álvaro Montenegro confessa diante de todos que enganou a sociedade por anos, gritou, atraindo novamente a atenção para si. Que se envolveu com uma empregada e ocultou uma filha ilegítima. O clima ficou tenso, mas Álvaro caminhou até ele com passos firmes, encarando-o de perto. "Você pensa que expor a verdade me enfraquece, Ramiro. Mas se há algo que me enfraqueceu por todos esses anos, foi o silêncio. Hoje, não mais." A plateia observava em expectativa.
Alguns homens começaram a balançar a cabeça em aprovação, reconhecendo a coragem do fazendeiro. Outros se mantinham em dúvida, mas já não havia risos. Álvaro continuou: a verdadeira força de um homem não está em esconder seus erros, mas em assumir suas escolhas. Eu amei Teresa, a mãe de Helena, e não me envergonho disso. Se a sociedade me condenar, que condene. Mas jamais vou permitir que minha filha seja tratada como menos do que merece. As palavras ecoaram fortes. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas não tentou contê-las. Pela primeira vez, ouvi alguém defender sua dignidade em voz alta, sem medo. Ramiro, vendo a multidão começar a se inclinar a favor do patrão, perdeu o controle. Você vai se arrepender disso, Álvaro! Gritou, avançando um passo à frente. Essa fazenda, esse nome, tudo vai desmoronar. Álvaro não respondeu. Apenas o encarou com tanta firmeza que o capataz recuou, engolindo a própria raiva. Os homens presentes não o apoiaram. Pelo contrário, alguns o olharam com desprezo, como se percebessem, enfim, sua tentativa de manipulação. O encontro terminou com Álvaro saindo de cabeça erguida, Helena ao seu lado. Não havia garantias de que o futuro seria fácil, mas o peso do segredo finalmente havia sido retirado. Na volta para a fazenda, dentro da carruagem, Helena se encostou no ombro do pai. Obrigada por não me negar, disse em voz baixa. Álvaro pousou a mão sobre a dela. Foi a mim mesmo que eu deixei de reconhecer por tantos anos. Você é minha maior verdade, Helena. Os dias seguintes foram de mudanças. Muitos continuaram a comentar. Alguns ainda criticavam, mas o respeito pelo nome Montenegro não diminuiu. Pelo contrário, muitos passaram a enxergar Álvaro com novos olhos, admirando a coragem de assumir algo que tantos outros esconderiam. Ramiro, isolado, perdeu espaço dentro da fazenda. Sem aliados, acabou deixando a propriedade, carregando consigo apenas o rancor de quem foi derrotado. Olívia, por sua vez, tornou-se ainda mais próxima de Helena, ajudando-a a se adaptar ao novo papel que o destino lhe impusera. A jovem não deixou de trabalhar, embora agora fosse tratada com deferência. Escolheu permanecer simples, como sua mãe lhe ensinara, mas com a cabeça erguida, sabendo quem era. Certa tarde, caminhando pelos campos ao lado de Álvaro, ela segurou a carta da mãe e a mostrou a ele. Quero guardar isso não como lembrança de dor, mas como prova de que ela nos uniu, mesmo que em silêncio. Álvaro assentiu emocionado. Teresa vive em você, e enquanto eu viver, ninguém jamais ousará tirar isso de nós. O sol se punha no horizonte, tingindo os céus de dourado. Pai e filha caminhavam lado a lado, carregando a certeza de que, embora o passado tivesse sido marcado por segredos e medos, o presente finalmente lhes dava a oportunidade de recomeçar. Naquele instante, a Fazenda Montenegro não era apenas o império de um milionário, mas o lar onde duas vidas, separadas por tantos anos, enfim, se reconheciam como parte uma da outra. E acima das colinas, o vento parecia levar consigo as últimas sombras do silêncio.